Mais uma conferência do clima tenta aumentar o compromisso dos países com o combate ao aquecimento global. Ao abrir hoje a 25ª Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, o secretário-geral da ONU, ex-primeiro-ministro português António Guterres, elogiou a liderança da juventude na luta contra o agravamento do efeito estufa, porque os 193 países que assinaram o Acordo de Paris em 2015 não estão cumprindo as metas voluntárias que anunciaram. Se todos os países atingirem suas metas, a temperatura média do planeta deve subir 3 graus e 2 décimos em relação à era pré-industrial. Os cientistas recomendam 1,5 grau, no máximo 2, para evitar consequências catastróficas, como fenômenos climáticos mais radicais, furacões, tornados, secas, enchentes, incêndios florestais mais violentos, a destruição de habitats naturais e a extinção de espécies. O mundo já está 1,1 grau mais quente do que na segunda metade do século XVIII e o impacto é evidente. Por isso, os jovens organizaram as greves do clima, escolhida como expressão do ano pelo dicionário inglês de Oxford, o mais completo do mundo. Só um punhado de fanáticos nega a evidência da mudança do clima, declarou o primeiro-ministro socialista da Espanha, Pedro Sánchez, ao participar da abertura da conferência realizada neste ano, de hoje a 13 de dezembro, em Madrid, porque o presidente Jair Bolsonaro, que nega a influência do homem no aquecimento global, não quis organizar a conferência no Brasil. Bolsonaro abre mão da liderança que o país tinha em questões ambientais desde que sediou a Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Rio 92, e depois ainda a Rio +20. O Chile se ofereceu para organizar a COP25 em vez do Brasil, mas desistiu da ideia diante da onda de manifestações e protestos violentos. O secretário-geral da ONU comparou o negacionismo a se negar a encarar o problema. Queremos que lembrem de nós como a geração que agiu como avestruz? Perguntou Guterres, admitindo a frustração com o ritmo lento das medidas para conter o aumento da temperatura do planeta. Ele afirmou que já existe a tecnologia necessária para transformar a economia mundial e fazer com que o planeta se livre da dependência dos combustíveis fósseis, como carvão, petróleo e gás natural, os principais responsáveis pelo aumento da concentração na atmosfera dos gases que agravam o efeito estufa. O continente que lidera esta luta é a Europa, que emite apenas 11% dos gases estufa. Os maiores poluidores, a China e os Estados Unidos, temem prejuízos às suas economias. A China só pretende começar a reduzir as emissões, hoje 2 vezes maiores do que as dos Estados Unidos, em 2030. Em 1º de junho de 2017, o presidente Donald Trump retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, depois de eliminar vários incentivos às energias do sol e dos ventos e de defender o carvão, o mais poluente desses combustíveis. Em oposição a Trump, a presidente da Câmara dos Representantes, a deputada democrata Nancy Pelosi, representou os Estados Unidos em Madrid e disse que a resposta para o problema é ciência, ciência e ciência. A Índia, a Rússia e o Japão, os próximos na lista de grandes emissores, depois de China, Estados Unidos e Europa, também não estão se mexendo para valer. As emissões de gases estufa deveriam atingir o pico em 2020 e cair rapidamente daí em diante, adverte o sul-coreano Roh Sung-lee, presidente do painel intergovernamental sobre mudança do clima, o grupo de 195 cientistas de mais de 120 países que estuda o problema. A expectativa mais realista é que as emissões aumentem até 2030. A Agência Internacional de Energia prevê que o consumo de petróleo aumente pelo menos até 2040, enquanto a queima de carvão deve ficar estagnada sem recuar significativamente. Estamos numa crise real, os impactos são muito mais graves do que pensávamos. Precisamos de uma mudança urgente, alerta o líder dos cientistas do clima. O secretário-geral da ONU propôs algumas medidas concretas: eliminar todos os subsídios que os governos dão aos combustíveis fósseis, o que tem provocado reações com aumento de preços, cobrar imposto sobre emissões de carbono, parar de construir usinas de carvão a partir de 2020 e que todos os países se comprometam a atingir a neutralidade climática em 2050.
Isso significa que as emissões de carbono devem ser neutralizadas, por exemplo, com reflorestamento, para que as florestas absorvam o gás carbônico da atmosfera. A neutralidade significa que os países terão que emitir tanto quanto absorvem. O foco de Guterres está no Grupo dos 20, que reúne os 19 países mais ricos do mundo e a União Europeia. O G20 é responsável por 75% das emissões. Mas nem a União Europeia, que está na vanguarda, está preparada para atingir a neutralidade em 2050. A nova presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou em Madrid a intenção de propor a primeira lei europeia para o clima para tornar irreversível a transição climática. Mas tudo depende dos 28 países membros. Em junho, os governos de ultradireita da Hungria, da Polônia e da República Tcheca foram contra. O Brasil, representado pelo ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles, chega a Madrid chamuscado pelas queimadas na Amazônia, com um governo que oficialmente nega a responsabilidade humana pelo aquecimento global. Em entrevista a Christiane Amanpour, da televisão americana CNN, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, alegou problemas técnicos para fingir que não tinha ouvido a pergunta sobre se concorda ou não com a ciência sobre mudança do clima. Araújo já chamou o aquecimento global de uma conspiração da China para obter a supremacia mundial. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no Twitter e no Facebook.